Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos vocês. Sou grato a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado pela sua fidelidade, de você estar comigo, me dando a oportunidade de entrar na sua casa. E eu agradeço muito esta quarta-feira que eu tenho a possibilidade de falar com você e de meditar nas santas e poderosas escrituras do Senhor. Eu queria que você, por favor, chamasse a pessoa que está perto de você, o seu familiar, para que possamos orar ao Senhor e pedir para que o Espírito Santo de Deus fale conosco esta noite e que nós possamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor para o enriquecimento das nossas vidas em nome do Senhor. Eu queria, por favor, que você chamasse esse familiar que está aí junto com você, que nós possamos juntos meditar na Sagrada Escritura e que possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Está tudo bem com você? Está tudo bem mesmo? Eu queria que você colocasse aí nos comentários um pouquinho da sua vida, no seu cotidiano, se está tudo bem com você, se você precisa de oração. Eu gostaria que você já colocasse, já no começo da live, os pedidos de orações, até para nós meditarmos e orarmos no final dessa live. Então eu queria que você, por favor, colocasse nos comentários já o seu pedido de oração. Eu agradeço a oportunidade que Deus me concede de poder orar por você. Mesmo longe, nós temos esse instrumento que podemos nos unir, de uma certa forma, em oração ao Senhor Jesus. Ore comigo agora, por favor, para nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu gostaria que você estivesse com o teu coração agora aberto, em nome de Jesus, para que possamos estar com o coração e sensível ao que o Espírito Santo tem para todos nós essa noite. Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, te damos graças, Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente nesses lares em nome de Cristo e que a tua graça, o teu amor, a tua imensa e maravilhosa misericórdia esteja sobre todos esses que estão comigo aqui, Senhor. Esses irmãos e minhas irmãs que estamos meditando na palavra do Senhor, vamos abrir o nosso coração, Pai. Fala conosco essa noite e que possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor jamais desampara aquele filho que clama, e nós estamos aqui nessa quarta-feira clamando ao Senhor e pedindo que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Nós agradecemos, Pai. Queremos pedir ao Senhor, seja abençoando a todos que estão aqui comigo nessa live, aqueles que vão se achegar também, aqueles que irão assistir essa live mais tarde, que o Senhor Jesus se faça presente nos seus lares e na sua família, em nome do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel e nós te louvamos. Abra o nosso coração, Pai, e o nosso entendimento, e que possamos aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, que é tudo maravilhoso. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu queria propor um texto para nós meditarmos essa noite, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, eu gostaria que você abrisse ela no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo de número 14. Vamos meditar até o versículo de número 23. É um texto bem conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14. Lucas nos ensina, através dessa passagem, o que significa nós servirmos ao Senhor. Versículo 14 do capítulo 11 de Lucas diz assim: De outra feita, estava Jesus expelindo o demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando o impedir, pediam a ele: dê um sinal que vem do céu para nós. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo
ficará deserto, e a casa sobre a casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Isso porque dizias que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem amado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, venço e tiro-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, assim espalha. Amém, irmãos? Amém? Uma palavra poderosa que nós temos oportunidade de meditar essa noite, que eu queria que você estivesse com o coração aberto essa noite. Nós vamos falar de um tema um pouquinho, nos dias atuais, meio delicado, mas é uma situação muito importante para todos nós, que nós lemos esse texto, que Jesus estava fazendo um milagre, um exorcismo nesse momento, aqui mais precisamente para você entender, e ele estava fazendo uma libertação de uma pessoa, e esse era possuído por demônios. E ao ser liberto do demônio, nós percebemos que ele era mudo de antemão e depois ele começa a falar. E os que estavam ali olhando para Jesus começaram a discutir entre si. Ou seja, para eles entendiam que Jesus não era o Cristo libertador. Para alguns, Jesus era aquele que tinha poder sobre os demônios, mas sendo o chefe dos demônios. O texto diz que era Beelzebu. E outros entendiam que ele era aquele que veio libertar o povo do jugo do Império Romano. O que eu queria que você pensasse comigo essa noite, olhando esse texto, nós percebemos que é um texto clássico, que muitos não entendem o que é apostasia, e trabalha aqui bastante sobre a visão de uma pessoa que é apostata da fé, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Mas nós sabemos que a palavra é poderosa, e aqui é um ensino para todos nós, e eu queria que você pensasse nesse tema comigo essa noite. A divisão leva à derrota. A divisão leva à derrota. Muitas famílias estão divididas entre si. Familiares para um lado, familiares para o outro. Muitas igrejas estão divididas por segmentos religiosos, porque acha A, acha B, que acha A que está certo, acha B que está errado, acha B que está errado, acha A que está certa. E nós não podemos esquecer que muitas vezes, e esse texto é muito claro disso, é que muitas vezes nós precisamos buscar a unidade, seja na família, seja na igreja, e isso está muito notório nos nossos dias. Políticos A, políticos B, religião A, religião B. E nós que servimos a Cristo Jesus, nós devemos sempre buscar a unidade para que o nome do Senhor seja proclamado. E nós percebemos que a unidade pode levar um grupo a grandes vitórias, mas a divisão pode levar às grandes derrotas. No meio comercial, a gente tem aquela palavra que tira do contexto, mas dividir para conquistar. Pegam os líderes, falam para os seus liderados atingirem suas metas e alcançar em pontos específicos. Isso é no meio comercial. Se você olhar em algumas conquistas que nós vemos, fala que
você tem que dividir para conquistar. Muitos líderes do passado tinham essa estratégia. Vou dividir para conquistar. Vou trazer no meio deles essa divisão para eles ficarem perdidos. Até Israel usou muitas vezes isso. Até o próprio Deus usou muitas vezes isso. Mas no meio cristão, quando nós olhamos para isso, nós deveríamos entender que a unidade é fundamental para nós alcançarmos as grandes conquistas da nossa vida. Aquele que é cristão deve buscar a unidade em sua família para que a tua casa esteja debaixo da proteção divina. Dividir para conquistar, muitas vezes, nos leva à derrota porque estamos com o reino dividido. Esse texto que nós acabamos de ler mostra que Israel estava divididos. Por que eles estavam divididos? Porque olhavam para Jesus e viam Jesus como profeta, viam Jesus como Cristo, viam Jesus como libertador. E os fariseus da época, os doutores da lei, ou alguns judeus sacerdotes, viam Jesus como uma ameaça que poderia trazer uma divisão sobre o povo judeu. Nesse texto que nós lemos, é muito claro que os fariseus da época estavam olhando Jesus e viram que Jesus fizera aquela libertação de fazer isso com o mudo agora falando. E eu queria que você, meu irmão e minha irmã, prestasse atenção um pouquinho nesse texto que nós lemos. É um texto muito importante, é um texto que nos faz a pensar o seguinte: o povo judeu, o povo de Israel, começou a se dividir a partir de entender que quem era Jesus. Se Jesus era o libertador, se Jesus era o Messias, se Jesus era o Rabi, se Jesus era aquele que politicamente traria uma divisão muito grande nos meios religiosos da época, porque Jesus tinha um pensamento um pouquinho diferente da religião da época. E eu queria que você, meu irmão e minha irmã, entendesse que, mesmo olhando para esse texto, alguns entendiam que Jesus era aquele que fazia e fez naquele momento o milagre. Outros entendiam que Jesus era o príncipe dos demônios. E hoje nós estamos vendo na nossa caminhada cristã que há uma discussão muito grande. Quem é Jesus? Quem é Jesus para aqueles que estão em evidência? Quem é Jesus para a igreja? Quem é Jesus para mim e para você? Quando a palavra de Deus nos orienta que Jesus é aquele Salvador, tem muitos que não entendem quem é Jesus e estão divididos e dividindo. Existem pessoas, igrejas, famílias que estão sendo destruídas porque não acreditam na fé dos pais, os pais não acreditam naquele testemunho dos filhos, os fiéis não acreditam muitas vezes em liderança, a liderança tem medo de continuar porque eles acham que não são aptos, pelo contrário, são inaptos para estar naquele papel. Mas eu queria dizer para você qual a importância de entender que a gente não pode estar em divisão, porque a divisão nos leva à derrota. E se queremos conquistar, se queremos afrontar o inimigo e dizer a ele: você não tem vez na minha casa, você não tem vez na minha igreja, você não tem vez na minha comunidade. Por quê? Porque Deus é bom. Se esse texto que eu queria e que você leu comigo essa noite, em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14 até o versículo 23, Israel passou pelo que passou, porque para eles tinham um exemplo de reino dividido. Tinha aqueles que eram mais cultos e sábios, com aqueles que eram ignorantes,
teologicamente, espiritualmente falando. E eles se dividiram. Questionaram a Jesus naquele momento, quando Jesus estava fazendo uma bênção para alguém que é mudo. E nessa situação que nós demos, a libertação que Jesus fez deveria ter a alegria de todos, mas não tiveram. Ali estavam pessoas questionando. E esquece que um reino dividido jamais vai ter conquista. E se a tua casa hoje, o inimigo tem feito a divisão, o seu casamento, a sua igreja, eu quero dizer para você, se una, porque você tem um propósito em comum, vitória em Cristo Jesus. O povo, naquele momento, ficaram divididos. Quem era Jesus? E a minha pergunta para você essa noite, quem é Jesus para você? Vale a pena você se unir com um propósito? Ou será que não? Pensa aí um pouquinho. Pensa aí no que eu perguntei para você. Olha o que nós podemos tirar desse texto. Há várias coisas que você pode tirar desse texto. Mas eu vejo muitas igrejas, muitas famílias, muitos casamentos se destruindo porque a falta de unidade é tão grande que um cônjuge vai para um lado, outro cônjuge vai para outro lado, um membro de uma igreja quer um pastor tal, o outro membro da igreja gostaria que a liderança fosse de um jeito, que tivesse um pensamento diferente. Mas eu queria que você, meu irmão e minha irmã, entendesse que a falta de unidade, o reino dividido, provoca algumas coisas. Você vai ver nesse texto que nós lemos, no capítulo 11 de Lucas, você vai ver que é muito claro isso que eu vou pensar com você. Vejamos o que a falta de unidade provoca, por exemplo, na nossa vida. Olha o que diz no versículo 15 desse texto que nós lemos. Versículo 15 diz assim: mas algum dentre eles dizia: ora, ele expele os demônios pelo poder do Beelzebu, o maioral dos demônios. Uns olharam para Jesus e entenderam: ele só expulsa esse demônio porque ele é o maioral dos demônios. Sabe o que acontece muitas vezes? Esse provocar de falta de unidade. Sabe o que acontece muitas vezes? Sua família, na sua casa, na sua igreja, seus familiares, atribui-se ao diabo o que Deus está fazendo. Eu vejo muitas igrejas que estão se destruindo, porque o que deveria ser o laço de amor entre eles e a unidade entre eles, que é o sangue de Cristo, estão querendo o reteté e estão esquecendo que Deus se manifesta nesse meio. E o que deve nos unir sempre vai ser o sangue de Cristo. Por isso a unidade que muitas vezes nós precisamos buscar é exaltar o nome de Deus. Nesse texto que nós lemos, fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Sabe o que é a blasfêmia do Espírito Santo? É você atribuir ao diabo todos os atributos divinos. Ou seja, você vai olhar para Cristo e falar: nossa, Cristo, ele não é Deus. Ele não faz tantos milagres assim. É tudo mentira isso que o pastor está falando. É como se você tirasse de Deus, através de Jesus, e falasse: Jesus não é Deus. Ele não tem poder. Isso é apostasia. Por isso que todo pecado é perdoado, mesmo a blasfêmia contra o Espírito Santo não é. Por quê? Porque você vai tirar esse atributo divino de Jesus. Precisamos ter cautela muitas vezes e devemos temer o nosso julgamento. Sabe por quê? Um grande risco que corremos é desconsiderar aquilo que Deus faz ou que irá fazer em nosso meio. Muitas igrejas estão com o pensamento de atribuir ao diabo
coisas que Deus está fazendo. Vou dar um exemplo quentíssimo para você. Quem disse para você que essa pandemia não está debaixo do controle de Deus? Tem muitas pessoas que falam para mim assim: essa pandemia não é marcada pela volta de Jesus? Sim, Lucas diz isso. Teremos pandemias que sinaliza a volta de Cristo, não que ele já vai voltar, porque não tem como você falar que existe uma data para Jesus voltar. O que existe são sinais que ele vai voltar. E muitas vezes nós esquecemos. No texto que nós lemos, você vai perceber que os escribas e fariseus olharam para Jesus e disseram a Jesus: olha, ele está expulsando esses, e julgaram Jesus porque ele é o maioral dos demônios. Meu irmão, a manifestação de Deus em várias igrejas, em várias casas, é diferente da religião. Vou explicar para você. Jesus não cabe na quadrinha da religião, no quadradinho da religião. Jesus é muito maior do que aquilo que eu estou imaginando. Tem igrejas que batem palma, tem igrejas que glorificam a Deus. Glória a Deus por isso. E eu sou muito sensível a isso. Mas tem igrejas que não fazem disso. E não bate palma, ou muitas vezes são até frias. Mas a minha pergunta para você: isso vale a pena nós julgarmos e atribuir a Satanás o que Deus está fazendo? Porque Deus quer que os seus filhos tenham algo em comum. E Paulo diz que para ele, que ele entendia era que Cristo ressuscitou. O que importava era isso. O resto é resto. O povo estava dividindo porque estava atribuindo não o que Jesus estava fazendo. Deveriam ficar contentes porque Jesus estava fazendo. Pelo contrário, está muito triste porque Jesus estava fazendo. E vou então direcionar esse milagre para Satanás. Ah, se o povo de Deus entendesse o que significa servir ao Senhor, atribuiria a Deus tudo o que ele tem feito de bom. Satanás, muitas vezes os demônios, têm criado na cabeça do cristão a dúvida e tem trazido no seu coração a atribuição, tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele. Temos a responsabilidade como ser humano. Deus tem a responsabilidade dele e ele é poderoso. E Satanás tem a responsabilidade dele com os seus demônios. Todos nós estamos debaixo da soberania divina, que ele nos permite fazer coisas, mas tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor. Você crê nisso que eu estou dizendo? Está na hora de você tirar o poder de Satanás e dar o poder na mão de Deus, porque é Deus que tem poder, é Ele que é poderoso. Tem muita gente dando poder para o diabo, ele não tem tanto poder assim. O que ele tem de poder é o que nós damos a ele, pela dúvida, pela descrença, e achamos que ele pode fazer tudo. Pode fazer, se você permitir que ele faça. Entenda que a divisão, muitas vezes, a falta de unidade, provoca em nós o atribuir a Satanás o que Deus tem feito. Por isso, você vai ver algumas igrejas olhando para outras igrejas dizendo: aquele não bate palma, nossa, todo mundo frio, aquele lá, nossa, aquilo lá que Deus tem feito de milagre, não é Deus que fez, ou bater palma daquele jeito, cantar daquele jeito, fazer daquele jeito. E a gente esquece que a multiforme graça do Senhor atinge várias esferas. E vai atingir aquele que está lá no fundinho, sem fazer nada, frio, quietinho. Atinge da mesma forma que aquele que está saltitando, batendo palma,
A gente não pode julgar uma pessoa mais crente ou menos crente simplesmente porque ela é avivada ou não. Eu conheço muita pessoa avivada que as suas obras são obras que glorificam, desculpe a expressão, o chifrudo. Porque nas suas vidas pessoais só tem rancor, raiva, divisão. E outros que estão quietinhos, você acha que não tem o poder do Espírito, tem uma oração poderosa em nome do Senhor. Não estou dizendo que aquele que é mais avivado não tem esse poder também. Tem sim. Depende do grau de intimidade com Deus. Mas acima de tudo, nós percebemos no versículo 15 que aqueles que estavam divididos não olharam para o milagre e ficaram contentes com o milagre. Pelo contrário, olharam o milagre e não identificaram ele. Julgaram Jesus e não julgaram o ato que Jesus fez de bênção e de cura. Segunda coisa que eu queria que você olhasse para o texto, como eu também aprendi. Eu gostaria que eu desse esse norte para você. Está aí no texto, você pode meditar. Por isso eu sempre falo para você, medita aí, confere o que eu estou falando. Porque como os cristãos de Bereia, Paulo pregava e os cristãos, opa, peraí, vamos ver se você está pregando certo. Quero que você medite. Quando um pastor falar para você, abra a Bíblia, ou o texto diz isso, não precisa abrir não. Não, abram sim, verifiquem sim. Porque é isso que um pastor deve ensinar para as ovelhas. Medite, questione, procure para ver se o pastor não anda falando nada de bobeira. Você vai entender quem tem conhecimento a partir do meditar naquilo. Segunda coisa que você vai aprender no texto, que está lá no versículo 16 do capítulo 11 de Lucas, diz assim: e outros tentando pediram dele um sinal do céu. Olha o que uns estavam dizendo assim: olha, ele faz esse milagre porque ele é o príncipe dos demônios. Outros disseram, se você é aquele Cristo, então me mostra um sinal, me dá um sinal. Sabe o que é isso? A divisão pode provocar muitas vezes o ceticismo. Vou explicar para você o que é ceticismo. Ceticismo é um estado de quem duvida de tudo, de quem é descrente. Um indivíduo cético caracteriza-se por ter predisposição constante para a dúvida, para a incredulidade. Isso é ser ceticista. Nessa visão que nós demos nesse versículo, que nós pensamos no versículo 16, ali os escribas e fariseus entenderam o seguinte: olha, Jesus fez esse milagre, não é tanto milagre assim, ele só fez porque ele tem poder sobre os demônios, não sendo o Cristo, mas sendo o chefe deles. Aqui Jesus, conhecendo o coração, começa a entender que aqueles que tinham dúvida de quem era Jesus, dá um sinal para nós. Há pessoas que ficam torcendo que as coisas deem errado. Sabiam disso? Há pessoas, muitas vezes, que olham para a família e não acreditam que os filhos estão dizendo, não acreditam que os pais estão falando, que os cônjuges estão dizendo. Uma família que está dividida, uma igreja que está dividida, tem o ceticismo nela. E esse ceticismo, lógico, que você vai construindo na sua existência, a credibilidade, eu sei disso. Mas entenda uma coisa, as pessoas muitas vezes estão tão céticas na vida, que estão trazendo em seus corações o errado, ou seja, torcendo para que dê errado. O que esse diálogo tem mostrado para todos nós? É o diálogo que Jesus olha para aquela divisão dos judeus, do povo de Israel, e olha nessa divisão
que alguns questionam quem é Jesus, outros aceitam quem é Jesus, mas então, dá uma demonstração para nós. Faz isso para nós. Estão céticos. Só podem acreditar em Jesus se ele fizer um milagre. Há muitos que só acreditam em Jesus quando ele faz um milagre. A minha pergunta: se Jesus não curar você, não me curar, se Jesus não der o que você tem pedido, do jeito que você tem pedido, ele não é Deus? Se você está pedindo um milagre agora, e eu quero que você entenda muito bem isso que eu estou falando, e se Jesus não der para você do jeito que você quer, você acha que ele não é Deus? É ele que tem poder, é ele que sabe a hora exata de fazer, é ele que tem em sua destra poderosa todo o poder. Tudo isso que estamos vivendo hoje está no controle de Deus. Ele é Deus no meio da pandemia, ele é Deus no meio do sofrimento, ele é Deus no meio da angústia, ele é Deus no meio da sua família, ele é Deus no meio da igreja. Por isso, a igreja e a família precisam se embasar nas vitórias que o Senhor vai dar para nós, mas não como meio de eu entender e ter fé. Eu tenho fé porque o Senhor morreu por mim na cruz. Você crê nisso que eu estou dizendo? Tem muita gente querendo a sua derrota. Tem muita gente querendo o seu sofrimento. E quando você sai murmurando por aí, cético demais, você deveria ajudar e você esquece daquilo que Deus tem para você. Vou contar um testemunho que eu ouvi esses dias nos meios de comunicações. Existia um pastor que pensou consigo, analisou a situação dele, né? De parar com o ministério. A partir daquele dia ele não queria mais o ministério, porque ele foi para uma igreja pequena e no dia que ele estava pregando tinha um casal sentado ali, tinha um jovem sentado ali. Ele pregou para aquelas poucas pessoas e começou a pensar: eu não quero mais o ministério pastoral, eu não quero, fracasso total. E foi embora para sua casa. No meio do caminho, ele foi assaltado por 2 ladrões. Os ladrões bateram nele, roubaram ele, e ele chegou em casa todo machucado, e a esposa com aquele cuidado dela com ele, cuidando, e ele falando: eu não quero saber mais de pastoreio, que Deus é esse? E eu vou falar para a igreja. Passado-se um tempo de oração, aproximadamente 3 meses, ele chegou na igreja e estava na igreja. A igreja, depois de 3 meses, mudou, mas mesmo assim tinha aquele sentimento, e ele falou: nossa, a igreja agora está prosperando. Eu preciso falar para a igreja aquele sentimento que eu tinha. E abriu o coração e falou para os líderes que estavam ali, para a igreja. Disse à igreja: há uns 3 meses atrás, eu fiquei com vontade de largar o ministério, porque eu vi 3 pessoas aqui no culto, fracasso no culto, fui assaltado, bateram em mim, roubaram o que eu tinha, e eu estava pensando em sair do ministério. E eu não sei o que Deus colocou no meu coração, eu não tenho mais esse desejo, mas foi muito nítido para mim. E de repente um casal que estava congregando na igreja há 3 meses, pediu a palavra e disse a ele: pastor, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Naquele dia que eu cheguei aqui, há uns 3 meses atrás, eu estava sentado aqui, pronto para se divorciar da minha mulher. Nós viemos na igreja e falamos: se Deus não falar conosco, nós vamos nos divorciar, cada um para o seu lado. E naquele dia o Senhor pregou e nós não nos divorciamos.
Foi muito bom, estou feliz com a minha esposa é feliz comigo. Então nós estamos aqui hoje para abençoar essa igreja. Queremos fazer tudo por essa igreja. Aí o outro, que sentiu aquele momento que Deus tocou, levantou a mão e disse assim, pastor, o senhor sabe que eu sou diácono. Faz 3 meses que eu estou aqui como diácono. E há uns 3 meses atrás eu quis entrar aqui, quando eu estava ouvindo o senhor falar, quer saber uma coisa? Eu vou embora, não vou largar o ministério, não estou nem aí. Eu quero deixar tudo isso. E depois da mensagem do senhor daquele dia, eu realmente me converti. E eu tive o prazer de abençoar essa igreja. No fundo, um jovem levanta a mão, líder de louvor. Pastor, eu sou um dos assaltantes. Fui eu que com o seu testemunho me converti. Depois do assalto que fizemos, o Senhor, fomos fazer outro assalto, o meu parceiro morreu. E eu me converti ao Senhor. E Deus tocou no coração dele dizendo a ele, o que é para você fracasso, para mim é vitória. Muitas vezes nós estamos tão céticos que olhamos para pessoas que querem o nosso mal, esquecemos de ver as vitórias que Deus tem para nós. Por isso nós precisamos nos unir. A minha casa será bem sucedida quando eu estou mais confiante no meu cônjuge, confiante nos meus filhos, confiante na minha relação, confiante com a minha igreja. E eu sei que vai melhorar. Vai melhorar, não importa a pandemia. Tudo será bênção em nome de Jesus. Terceira coisa que você vai ver nesse texto, versículo 17 do capítulo 11, diz assim, e sabendo ele que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Olha o que Jesus está falando, conheceu o coração daqueles que estavam ali divididos. Uns estavam olhando para Jesus, entendia que Jesus era o príncipe dos demônios. Outros olhavam para Jesus e entendiam que ele era o libertador, mas queriam um sinal. Creio que os discípulos estavam ali, todos identificaram que Jesus era o Messias. Um reino dividido será sempre arruinado. Uma casa dividida vai ser arruinada. Uma igreja dividida vai ser arruinada. Uma família que os princípios de Deus não estão nela, vai ser arruinada. E eu vejo muito isso nas redes sociais hoje. Se os evangélicos soubessem a força que têm quando estão unidos, seriam mais felizes. Há muitas vezes na igreja pessoas que buscam interesses pessoais do que olhar para o reino de Deus. Há pessoas que torcem para que dê errado. E outros que torcem para que dê certo serão mais felizes, porque não torce para o sofrimento do outro. Jesus, conhecendo o coração daqueles, disse a eles, vocês precisam entender que uma casa que é dividida, ela vai se ruir. Se você acha que a tua família não tem solução, eu quero dizer para você, invista nela. Faça tudo por ela. Seja a argamassa do amor e una os seus familiares. Não escutem um filho, vai contra o outro filho. Esse filho me dá orgulho, esse é minha ovelha negra. Não, os dois são filhos e os dois precisam de compreensões diferentes. Mas os dois precisam do seu amor. Quando o cônjuge, muitas vezes, só olha para o outro cônjuge e diz, você é uma besta quadrada, você não faz nada certo, tudo é ruim, não vai crescer. Só a base de crítica, não se funciona. A igreja, muitas vezes, tem pessoas que olha, se fosse eu fazendo isso, seria muito melhor. Se fosse eu dirigia muito melhor a igreja.
Se fosse eu, líder daquela casa, daquela família, eu faria muito melhor. Só que muitos não querem pagar o preço, muitas vezes. Quando você serve ao Senhor com responsabilidade, você acha que Satanás fica contente? Você acha que você não tem momentos que sofrem? Lógico que muitas escolhas requerem consequências. E muitas vezes, quando você se aproxima de Deus, Satanás não fica contente. Cada vez mais nós vamos pagar o preço dessa escolha que nós fizemos. Por isso os evangélicos têm um poder na mão, estar unidos, porque se estiverem unidos, juntos somos melhores, porque a unidade traz bênçãos e benefícios. Eu sempre ouvi muitas pessoas dizendo assim: eu vou para outra igreja porque essa igreja não me satisfaz mais, e vai para outra igreja. E eu penso assim, se essa pessoa gostasse e quisesse mudar aquilo que está acontecendo na igreja, ela precisa se envolver para que isso mude. Muitos querem mudança, mas não querem envolvimento. Muitos querem transformação, mas não querem responsabilidade. E é isso que o reino dividido traz. O reino dividido traz uma casa que será arruinada. Eu sei que você quer a sua casa bem estruturada, o seu casamento bem estruturado, a sua igreja bem estruturada, mas está na hora de você assumir a responsabilidade e assumir o ônus daquele envolvimento. O sucesso de nossa experiência depende do nosso esforço em preservar a unidade, qualquer que seja, da nossa família, do nosso casamento. Eu vejo muito casamento que o marido está indo para um lado, a esposa para o outro. Eu vejo a falta de unidade, se tem um dinheiro, fala, vamos reformar a cozinha, aí os dois se unem para reformar a cozinha. Não, um quer reformar a cozinha, o outro a sala. Não se reforma nada. Um reino dividido. Outra coisa que eu acho muito importante lá está em Efésios 4:3, que diz assim: façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quarta coisa que você aprende no texto, que está no versículo 23 do capítulo 11 de Lucas. Versículo 23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que quer dizer isso? Se você entende quem é Jesus, se você olha para Jesus e está se envolvendo, quando falta unidade na igreja, na família, que seja, muitas vezes há 3 coisas importantes que nós acabamos fazer. Sabe o que é? Maledicência, reclamações e intrigas. Não é bom que nós andemos assim. Jesus está dizendo, quem está comigo e busca a unidade, perseverarão em conquistas. Mas aquele que não está com ele e quer divisão do reino, divisão de família, divisão de igreja, divisão de relacionamentos, de amizade muitas vezes, acabam se unindo por algo comum ou incomum. Comum é afinidade no amor, incomum, se não me agradar, então eu vou adquirir relacionamento que concorde com o meu pensamento. E isso é muito perigoso no meio cristão. Sabe por quê? Porque tem pessoas que nunca está bom. Você acha que uma igreja, uma família, é composto por pessoas que são tão especiais que não vão ter problema ou não vão causar problema? A melhor igreja do mundo
que teve um pastor chamado Jesus. Jesus não agradou todo mundo. O melhor membro de igreja que não agradou todo mundo, que enganou, chamado Judas. A melhor congregação, a melhor igreja, chamada igreja primitiva, havia divisões e problemas. Não existe nenhuma família perfeita, não existe nenhuma igreja perfeita, não existe nada que é perfeito em matéria humana. Só o Senhor é perfeito. E um dia, nós estaremos no reino de Deus quando nós entendemos que o Senhor veio buscar a igreja, você. A falta de unidade acaba afastando as pessoas, sabiam disso? A falta de unidade, começamos a espalhar essas 3 coisas que eu falei para você. Sabe que muitas vezes o que nós temos que ter em nosso coração, no momento que estamos vivendo, como igreja e como família, é buscar os nossos filhos que estão perdidos, ir até eles e trazer de volta para a nossa casa. Aquele membro que está sofrendo, nós devemos ir até ele e trazer de volta para os braços do Pai. Se ele não quer congregar, que assim seja, mas que você continue abençoando em nome do Senhor. A falta de unidade diminui a nossa força naquilo que estamos realizando. Olha que interessante. A falta de unidade é como se alguém puxasse para um lado e o outro puxasse para o outro lado. Nós não temos alguma coisa em comum? Temos sim. A obra de Cristo, que deve nos puxar a ser cristãos que busquem os perdidos. Busquem, se tem um familiar perdido, eu vou atrás dele. Se tem um irmão perdido, eu vou atrás dele. Se tem uma ovelha desgarrada, eu devo ir atrás dele. Diante disso, nossos desafios são os seguintes. Diante de tudo que eu falei, os desafios da igreja, desafios de uma família, são coisas importantes. Preservarmos nossa unidade, que é o firme fundamento da nossa fé, que é Jesus. Ajuntar aqueles que se perderam pelo caminho, sejam familiares, sejam amigos, sejam perdidos no mundo, nós precisamos trazer para os braços do Pai. E a terceira coisa, crer que Deus está fazendo algo especial na nossa casa e no nosso meio. Jesus curou e libertou aquele que estava sofrendo, não porque ele queria ser o maioral ou simplesmente por querer se mostrar. Ele fez aquilo por compaixão, por amor, para que o povo se entendesse que o reino de Deus já tinha chegado no meio de vós. O reino de Deus já chegou para nós e nós precisamos unir e trabalhar para que as coisas aconteçam. Alcançar aqueles que estão perdidos, que precisam do Senhor. Há métodos importantes, eu sei disso, mas o dono do método deve estar lá para que o nome de Cristo seja proclamado. Você crê nisso que eu estou dizendo? Vamos trabalhar com essa união, entender que estamos em Cristo. E como diz Filipenses 2, versículo 1 e 2, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Aqui Paulo estava falando para a igreja, os filipenses. E a mesma coisa ele diz para todos nós. Uma casa dividida, uma igreja dividida, um relacionamento dividido. Nós devemos selecionar os nossos relacionamentos, selecionar os nossos amigos, selecionar aquele que precisa ter limite para frequentar a minha casa, para me dar orientação. Eu sei de tudo isso, tem que ter limite. Mas uma coisa é importante. Cristo espera
que a sua vida não seja dividida, que o seu casamento não seja dividido, que a sua família não seja dividida, que a sua igreja não seja dividida. Se você é da igreja de São José dos Campos, eu clamo a você, pense nisso. Se você é de Pindamonhangaba, que está conosco aqui, abençoe a igreja de Pinda. Se você é de Campos do Jordão, abençoe a igreja de Campos do Jordão. Se você é de outras localidades, abençoe essas igrejas em nome do Senhor. Porque é isso que o Senhor espera de todos nós. Em nome de Cristo que eu louvo e agradeço. Amém, irmão? Amém? Eu queria fazer alguns pedidos de orações. Que Deus abençoe você. Pela saúde da Yasmin. Eu tive o recado do pastor Arata, que ela já teve alta, mas ainda está com dores. Então vamos orar pela recuperação dela. O Zé Carlos vai passar por uma cirurgia no mês de agosto, lá no Japão. Peço por ele. É um procedimento que ele precisa das nossas orações, né? Então eu peço que você continue orando por essas vidas. José Roberto, por favor, ore por ele também, em nome de Cristo. Esteja abençoando também em oração a Andréa Sato, na recuperação dela também. Ore pelo Fernando também, filho da Alice Cubota. Ele está com um momento de uma infecção no intestino. Eu peço que você ore por esses irmãos. Um reino que é unido, ora por esses que precisam. Então eu peço que você ore pela igreja de Pindamonhangaba, pela igreja de Campos do Jordão, pela igreja de Jacareí, pela igreja de São José. Abençoe através da oração, porque é isso que o Senhor espera de todos nós. Vamos orar ao Senhor? Ore comigo agora, por favor. Desculpa. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti, Senhor. Esteja nos abençoando, Senhor. Esteja cuidando de nós, Pai. Nos dá unidade, Jesus. O reino dividido não prospera. E nós estamos em uma só oração. Abençoe esses pedidos de orações agora em nome do Senhor, Pai. Abençoe a saúde desses teus filhos, Pai. Eles precisam do Senhor. Esteja cuidando, Pai, desses irmãos que precisam da cura, Senhor. Esteja cuidando deles em nome do Senhor, trazendo um milagre da restauração. Porque o que nós queremos ver não é os defeitos do ser humano, e sim o milagre da bênção que o Senhor fez e está sempre fazendo e fará eternamente. Nós pedimos a Ti, Senhor, fala conosco em nome de Jesus, através do milagre desse meu irmão e dessa minha irmã, e que eles possam ser pessoas bem-sucedidas na cura e na vida. Restaura a saúde, restaura suas vidas em nome do Senhor. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos. Entregamos eles no Teu altar em nome de Cristo, sabendo que o Senhor é fiel e que o Senhor dará a vitória agora em nome do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós clamamos em unidade de pensamento, de coração, unidos no propósito. O Senhor é Rei e o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel e eu sei que o Senhor estará fazendo esses milagres em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu quero que você, por favor, eu sei que tem pessoas que já fizeram aniversário essa semana, a Isabela Abe, 25, Yucari, 26/7, Felipe Ribeiro, 27, Reiko Tsunashima, também dia 27, a Adenir, minha esposa, dia 28, a Sandra, dia 28, a Hiromi, também dia 29, e o Júlio, também hoje, dia 29. Esteja, se você não deu ainda os parabéns para essas pessoas, eu imagino que você já tenha dado, ore por elas em nome do Senhor. Eu quero pedir que você também fique pensando nesse domingo, nós teremos a ceia do Senhor, o culto às 9:30 da manhã. Prepare aí os elementos e os alimentos para, em nome do Senhor, que possamos desfrutar da ceia do Senhor. Eu estarei com vocês na igreja, louvando ao Senhor, e eu queria que você preparasse esses elementos com a realidade da ceia do Senhor.
Eu queria que essa semana, até chegar o domingo, você estivesse em oração por esses irmãos que precisam das nossas orações. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus Pai, nós te louvamos, Pai, e te engrandecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua fidelidade. Que Deus abençoe a cada vez mais a sua casa, a sua família. Guarda aí no seu coração, um reino dividido, uma casa dividida não subsiste. Nós temos que nos unir em um propósito, e esse propósito é para a honra e glória do Senhor. O reino de Deus está sobre todos nós, em nome de Jesus. Um beijo a todos vocês, um abraço, espero você até sábado às 19 horas, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, fique com Deus.